Fala galera, tudo bem? Ótimo ver vocês mais uma vez. Há uma semana que nós não estamos gravando, mas é porque tivemos muita correria. Mas vamos lá. Nesta temporada nós queremos falar um pouco sobre o Reino de Deus. Você já ouviu falar sobre esse termo ou sobre o Reino de Deus em vários lugares e de várias maneiras? Com certeza você tem alguma noção sobre isso. Então a nossa moçada, a Mocidade da IEB, ela pensou em trabalhar uma temporada sobre a ideia do Reino de Deus. E nós queremos pensar o Reino de Deus como um reino em que o proveniente ou o dono desse reino é Deus. E não tem como pensar num reino se não pensarmos num governo. E numa nossa cultura que é ocidental, nós não temos consciência da ideia sobre o reino. Mas deixa eu falar para você uma coisa. O reino, ele é real. E esse reino, ele se inaugurou na humanidade com a vinda de um homem que dividiu o calendário do mundo. Jesus, ele divide o calendário antes e depois para inaugurar um reino que será eterno. E na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos episódios em que homens foram registrando questões sobre o reino, e um deles mais notório é Isaías, quando fala do reino, do governo que não terá fim. Portanto, nesse momento, ou esta noite, ou esta tarde, eu quero pensar um pouco com você a partir da perspectiva de João 3, versículo 8, que fala que o vento sopra para onde quer. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. Mas esse vento que sopra para onde quer, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. E ouve-se a voz desse vento que sopra. E então João compara o vento com as pessoas que são guiadas pelo Espírito. Eu queria trabalhar o reino em duas perspectivas, que o reino de Deus é um reino de liberdade, a partir do ponto de vista de que Deus não ecoa apenas no coração humano para motivá-lo apenas, nem para chamá-lo apenas, mas ele vem para o coração humano para envolvê-lo, como um pai envolve um filho. E quando João relata a ideia do vento soprando e não se sabendo para onde vai e para onde vem e ouvindo-se a sua voz, obviamente que nós poderíamos trabalhar o vento como o Espírito, soprando como movimento, não se sabendo para onde vai e para onde vem. O movimento não é controlável. Portanto, quando nós trabalhamos a realidade do reino, nós temos que pensar na perspectiva de que Deus, ele alcança o homem não como alguém que é autoritário ou então alguém que é tão déspota. Você tem que pensar em Deus como um Deus dialógico. Ele compreende a sua natureza, ele conhece a sua vontade, mas ele não obrigará você a compreender a vontade dele. Então Deus, ele vem com as cordas do amor, com um abraço de amor. E esse abraço de amor, quando vem para você ou para mim, ele veio convidando-nos. E é assim como o Espírito de Deus faz. Então, o reino de Deus é um reino de liberdade. Essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. Você não pode ser aprisionado por dogmas, por ideologias, por filosofias que lhe conduzem a uma forma de interpretação de alguns. Esse reino é um reino que se expande e todos nós podemos perceber. Porém, o pressuposto do reino é Cristo. Quando Jesus veio e morre no lugar do ser humano, ele veio em movimento para nos atrair para Ele. E quando Jesus nos atraiu para Ele, obviamente nós não conseguimos resistir a este tão grande amor, porque Deus é amor e então a sua linguagem simplesmente nos atrai. Então eu queria convidá-lo a viver um reino de liberdade. Mas não é um reino de libertinagem, um reino em que você tem liberdade de ouvir a sua voz, de manifestar a sua vida, a sua natureza em Deus, de uma forma livre, em que você está livre das cadeias de ideologias humanas. Então, o reino de Deus é um reino extremamente cauteloso com a ideia da liberdade. Portanto, quando nós olhamos esse Deus, temos que olhá-lo como um Deus de amor, um Deus de movimento, não sabendo para onde vai. Nessa nossa geração, é muito comum percebermos que Deus tem falado através de outras linguagens. Uma das linguagens é a música, por exemplo. Como você compreenderia Deus falando com você a partir da linguagem da música? A música fala ao coração de muitos jovens, fala ao teu coração, fala ao meu coração. E nós ouvimos inúmeras pessoas.
Portanto, não se deixe aprisionar pelo modelo padrões. Claro que as músicas cantadas, elas estão pautadas na palavra de Deus. Quando nós olhamos grupos que cantam muitas músicas boas, nós precisamos de nos pautar a música com o reino de Deus. Então, a linguagem musical pode conduzir você para o reino. A segunda coisa ou a terceira coisa? Não, a segunda coisa que eu queria falar é a seguinte: o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de alegria e é um reino de gozo no Espírito Santo. Então, que esse Espírito de Deus, ele fale ao teu coração que você é livre, livre em Jesus, livre para você fazer parte desse reino a partir e através de Cristo. Então, que esse amor abrace você e você compreenda que você é muito livre, mas livre para adorar a Deus, livre para fazer a vontade de Deus e livre para andar nos padrões éticos e morais de Deus. Então, que você compreenda o reino nessa nossa primeira perspectiva, que ele vem de Deus, o reino vem dos céus e o reino é de Deus. Valeu, até a semana que vem.